E aí a gente vai aproveitar o que Brasília falou para tratar do pacote de segurança do governo federal num painel. Convido vocês agora a ouvir as opiniões dos deputados federais Tarcísio Mota, que é do PSOL do Rio de Janeiro, bem-vindo deputado, e do deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso. Bom, eu queria ouvi-los, gente, sobre a opinião de vocês em relação às críticas e ponderações. Começo com o deputado Tarcísio sobre quando se fala de uma amplitude muito grande do pacote ou das restrições que foram feitas e ajustes, né, em medidas adotadas durante o governo Bolsonaro. O senhor concorda que é amplo demais ou discorda, acha que é necessário? Olha, primeiro, muito obrigado por esse espaço para poder comentar aqui mais essa medida direcionada para a questão da segurança pública do governo Lula. Eu acho que foi uma medida absolutamente correta. O que nós estamos falando aqui é de um retorno de uma situação anterior ao do governo Bolsonaro, né? Ou seja, o que existia até o governo Bolsonaro decretar esse liberou geral, essa situação de expansão irrefreada do número de armas e do tipo de armas nas mãos da população, o que, de uma certa maneira, facilitava em muito o acesso das armas a grupos paramilitares, a grupos de crime organizado, e com isso dificultava também o próprio trabalho de fiscalização da sociedade. Eu acho que é um fruto natural do resultado das eleições, que mostrou que a população brasileira não estava de acordo com essa proliferação irrestrita de armas. Mais crimes, mais violência, e com isso a gente tem uma sociedade menos segura. Esse mito de que uma sociedade mais segura, uma sociedade mais armada, está errada e é comprovado no mundo inteiro. Uma sociedade mais segura é aquela em que os direitos são garantidos para todas as pessoas. Por isso eu acho o decreto correto, na linha correta, e nós lutaremos para mantê-lo. É o poder de legislação e é o poder de organização do Estado brasileiro na mão do Poder Executivo. Deputado José Medeiros, a mesma pergunta, né, nesse mesmo viés, gostaria da sua avaliação sobre o pacote. Se o senhor acredita que as medidas de restrição, né, de enxugamento das ações adotadas no governo Bolsonaro pelo governo atual foram amplas demais. Algum ponto, deputado, te agrada desse decreto? Não, na verdade, esse decreto, ele primeiro fere a autonomia do poder legislativo de legislar. Eu me preocupo muito quando começa o governo a agir da seguinte forma: se a lei não tiver do jeito que eu quero, eu dou um jeito, ou via judiciário, ou via alguma outra manobra como esse do decreto, para que eu mude a realidade. Eu penso que se o governo quisesse implementar essas medidas, e é legítimo, como disse o deputado, meu colega Tarcísio Mota, ganhou a eleição, ele pode enviar ao Congresso e nós fazemos o debate, e quem tiver mais voto, leva. Nós tivemos uma decisão soberana e através de uma consulta ao povo brasileiro, se era para extinguir o porte e a posse de arma. A população disse que não. Portanto, o que mostra é que a população, ela quis ter o seu sagrado e legítimo direito de defesa. Pois bem, como existe esse viés, essa visão de mundo, aí usa-se uma série de argumentação e coloca-se, implanta uma medida dessa que legisla o decreto. Para que serve um decreto, para quem está nos assistindo? O decreto serve para regulamentar uma lei. No caso, fica parecendo que o Estatuto do Desarmamento que é um apêndice do decreto. Então, não pode ser assim, dessa forma, por isso nós entramos com uma medida para que o decreto seja extinto e, de repente, a gente sente e faça um decreto, ajude o governo a fazer um decreto que atenda ao Estatuto do Desarmamento e à Constituição brasileira. Aproveitando esse gancho do deputado José Medeiros, passando já a bola para o deputado Tarcísio, que é da base, é do PSOL, gostaria de ouvi-lo sobre essa proposta para tentar barrar parte desse decreto. Se o senhor acredita que o governo vai ter força para se articular e tentar evitar que essa proposta prospere? Olha, é absolutamente legítimo que um grupo de parlamentares ou um parlamentar
protocole projetos de decreto legislativo onde considerem que o Poder Executivo está usurpando o poder de organizar o Estado e está usurpando o poder legislativo. Agora, eu acho que, de fato, esse decreto não prosperará. Nós vamos fazer um debate na Câmara dos Deputados, nós vamos demonstrar que o governo Lula não está usurpando, tanto é que, notem, o debate aqui do decreto legislativo que foi protocolado, ele diz respeito a que órgão é responsável pela fiscalização. E nós temos que entender que é, inclusive, comum de todos os setores de que a fiscalização do controle de armas e munições no Brasil é falha. Aqui no Rio de Janeiro, que é da onde eu falo, nós tivemos 2 CPIs das armas e as 2 apontavam para a mesma questão. A falta de pessoal, a desorganização, a falta de registros transparentes, a falta de acesso, inclusive, ao próprio cidadão, que não sabe exatamente como estão hoje todos os processos de controle e fiscalização. Mas a bancada da bala, essa bancada da morte, quer continuar a facilitar o uso de armas. Quer, por exemplo, é contrária à lógica da identificação de munições, é contrária a qualquer coisa que restrinja. O próprio deputado, a quem eu respeito muito, falava agora do sagrado direito, de ter armas. É nesse nível que o debate se faz. E nós estamos falando aqui de que Bolsonaro, através de decretos, facilitou muito a questão do acesso às armas. A gente imaginar que alguém que se vai colocar como caçador e CAC poderia ter acesso a 60 armas. Nós estamos falando de arsenais nas mãos de pessoas, num contexto em que as milícias expandem seu domínio sobre o território. É muito sério esse debate. Portanto, é preciso ter política de segurança, é importante, mas, ao mesmo tempo, essa política tem que ser preventiva, no sentido de evitar que essas armas cheguem nas mãos do crime organizado. E hoje, nos dias, inclusive, que a gente está lembrando no final de semana dos 30 anos da chacina da Candelária, é sempre bom lembrar que chacinas acontecem no Brasil, fruto de grupos de extermínio que estão na origem das milícias, e eles precisam ser severamente combatidos e sua atuação deve ser, inclusive, prevenida, para que não existam mais extermínios como a Candelária. Deputado José Medeiros, vamos falar dessa proposta que já tem aí a adesão desse grupo de deputados, tem 2 frentes muito fortes no Congresso Nacional pelo número de parlamentares que agregam, que é a bancada aí da Segurança Pública, também o pessoal do agro, junto apoiando essa proposta, Como é que a oposição do outro lado vai tentar fazer essa proposta prosperar? Olha, a nossa preocupação é que a PF está virando uma instituição cartorária. A PF ela já cuida de passaporte, agora vai cuidar de questão de registro dessas questões de arma, de fiscalizar clube de tiro. Veja só, a PF brasileira ela é um pouco maior que a Guarda Municipal do Rio. Então, assim, nós vamos ter que, então, ou ampliar muito o efetivo da PF, ou vamos ficar sem o trabalho da PF. Agora, por que nós estamos questionando isso? Veja só, a lei diz que é o Exército. Então, essa mudança tem que ser mudada através de lei. Não é eu vou lá através de um decreto e mudo de uma hora para outra. Veja só, o Exército tem um efetivo 10 vezes maior que a PF e ainda a demanda não dá conta da demanda. A nossa preocupação está mudando para a PF por uma questão de organização ou é uma estratégia para não ceder ao cidadão que legitimamente tem o direito? Outra coisa, essa discricionariedade, a lei diz, se você cumprir os requisitos, você tem o direito de acessar a arma. Não, colocou um monte de coisa que se torna quase impossível. E aí um monte de falácias. A gente sabe que esse debate ele é torto que nem o debate da segurança eleitoral. No debate da segurança eleitoral fica discutindo a urna, nesse fica discutindo a arma. A gente sabe que a coisa é muito mais ampla. Você veja só, o próprio deputado disse, e o Lula no dia que lançou falou também, os fatores que desaguam na violência e os homens matam desde que o mundo é mundo, quando não tinha arma era com pau, com pedra e por aí vai, não dá para você simplesmente dizer mais armas, mais crimes, porque não é assim diretamente proporcional. Não dá para calcular isso só numa variável. Você pega, por exemplo, Estados Unidos, tem muita arma, muito crime. A América Latina é
a região que mais restringe o uso de arma e a violência é ampla. Aí você pega, por exemplo, Suíça, você pega Israel, onde eles fazem o serviço militar e fica com armamento por uma questão... Quer dizer, e lá os índices de criminalidade são extremamente baixos. Então nós podemos fazer um debate, eu acho que maior, um debate de pensar em primeira infância, em educação, em coisas mais amplas. Por quê? Simplesmente o seguinte, tem um problema, vamos punir o cidadão que cumpre a lei. Porque os bandidos, o próprio ministro da Justiça disse, esses nós não vamos mexer. Isso daí não é da nossa incumbência, foi isso que ele disse. Então, assim, o bandido pode usar arma, mas a pessoa dentro de casa não pode. O bandido sabe que a pessoa está desarmada. E só um registro aqui, todas as armas que foram parar na mão de brasileiros via o procedimento burocrático legal, independente de qual governo, essa pessoa estava capacitada para usar, porque é assim que o ordenamento diz, e não tem como você pegar uma arma, é que nem carteira de trabalho. Agora, óbvio que é um assunto polêmico, mas não dá também, e data vênia, meu colega deputado, não dá para a gente rotular quem pensa diferente de pancada da morte, porque não é assim. Se fosse assim, eu teria que rotular o viés, o lado político, que, por exemplo, defende que a pedofilia é uma doença e deve ser tratada, eu ia chamar de bancada da pedofilia. Não dá. A gente pensa diferente, dá para a gente construir, de repente, uma coisa legal que possa garantir o direito dos brasileiros, satisfazer a preocupação com segurança de quem pensa também do jeito que o governo, e a gente poder construir uma legislação melhor, e não assim, a gente se ficando de cócora e cada vez mais abaixando, e o governo e o judiciário legislando no lugar do Congresso. Deputado José Medeiros, essa é a proposição de diálogo, é isso, com o governo? Sim, nós achamos que a gente pode contribuir muito, porque esse assunto a meu ver, não pode ser um assunto de esquerda e direita. Isso aí é uma construção, a sociedade, é um serviço isso aí para a sociedade. E um serviço que o governo tem que prestar e não pode prestar de forma a restringir o direito. Ok, deputado Tarcísio, agora contigo, dá para convergir com visões de mundo tão diferentes? Olha, eu acho que, por exemplo, o debate sobre que órgão, que instituição da sociedade brasileira deve fiscalizar e com que efetivo, com que recursos, com que organização, é um debate que a gente topa fazer. A gente cobra que, na verdade, o Estado brasileiro tenha condições de fiscalizar o uso das armas, o uso das munições. A gente cobra, por exemplo, a rastreabilidade das munições, mas a gente cobra isso tudo alertando que o uso de armas, a facilidade do acesso às armas, numa sociedade onde, por exemplo, a própria matéria da CNN mostrou isso agora há pouquinho, o número de estupros cresce como está crescendo, onde, na verdade, a possibilidade do acesso à arma pode fazer com que uma briga de trânsito, uma briga entre vizinhos, resulte na morte, né? Essa ideia da potência de que o homem com a arma vai conseguir se defender. Lembramos que o próprio presidente da República, quando não era presidente, teve uma arma furtada, né? Ou seja, esse processo todo, ele tem a ver sim com uma posição política em relação à sociedade, em relação àquilo que a gente defende do ponto de vista da segurança pública. E nesse sentido, tanto os atos e os discursos de Flávio Dino, quanto de Luiz Inácio Lula da Silva, quanto de Silvio Almeida, estão de acordo com uma lógica política que nós defendemos. Agora, a respeito da questão de como é mais eficaz, como será mais eficaz a fiscalização do que acontece, aqui há um espaço de diálogo, mas, na nossa opinião, é preciso garantir de que aquele que tem as condições para ter armas não possa ter um arsenal. Isso é passar dos limites, isso é contrário a uma lógica ética da sociedade em que nós defendemos, de uma sociedade que deve promover a paz, que deve promover a segurança como garantia de direitos, e não o ódio, a violência e a morte. Obrigada, agradeço demais a presença dos dois deputados federais, o Tarcísio Mota, que é do PSOL do Rio de Janeiro, também vice-líder da Federação PSOL Rede, e o José Medeiros, do PL do Mato Grosso, vice-líder da minoria no Congresso. Muito obrigada, até uma próxima, deputados.